Nós sempre começamos o nosso trabalho com o pensamento que prepara nossa mente, o nosso coração para os temas que nós vamos ver durante esta aula. Então, a frase que eu escolhi hoje foi uma frase de Eckhart Tolle, né, o autor do O Poder do Agora, e ele fala o seguinte: o segredo da vida é morrer antes que você morra e descobrir que não existe morte. E o que isso realmente significa para a gente? Morrer antes que você morra tem o sentido de desapegar de coisas que estão, às vezes, nos mantendo de pé, né? Desejo de vingança, às vezes a raiva por algumas situações, sensações, sentimentos, né? E ressentimentos, né? Ressentir, quer dizer, sentir novamente. E sentimentos que se repetem, e se repetem, e se repetem. E eles parecem ter mais vida do que a gente mesmo. Porque ressentimentos drenam realmente a nossa vida. Então, quando Eckhart Tolle diz morrer antes que você morra, morrer é deixar ir embora todos esses ressentimentos, todas essas dores que nos deixam apegados. Acredite, nós vivemos mais apegados às nossas dores, aos nossos dilemas pessoais, do que à vida em si. A vida e tudo que ela tem para nos oferecer, para nos proporcionar. A gente é muito mais apegado a isso do que à própria vida, a vida em si. Porque quando você desapega, quando você deixa isso ir embora, quando você vê que isso, na verdade, não lhe acrescentou absolutamente nada, e que isso não lhe dava razão nenhuma para permanecer em você, você viveu uma pequena morte. A morte das suas crenças, a morte de todo o seu sistema de crenças. E quando você deixa que esse sistema de crenças morra, né, é como se você estivesse estendendo a sua vida, porque você sabe que você não vai ser drenado até a sua morte por esse sistema de crenças. Esse sistema de crenças, ele engloba pensamentos repetitivos e emoções e sentimentos condicionados que são repetitivos na nossa vida, as nossas sombras, os nossos medos, os nossos limites. E eles drenam a nossa vida, eles drenam os nossos sonhos. E nós acabamos muitas e muitas vezes morrendo sem ter vivido o que era para ser vivido, sem ter realizado as nossas missões. Então, o segredo da vida é morrer, quer dizer, deixar tudo isso que não nos serve, né, ir embora antes que isso mate realmente você. E no fundo você vai descobrir que não existe morte, porque você é simplesmente um ser eterno, um ser riquíssimo em possibilidades infinitas. Então eu agradeço imensamente a sua presença neste curso e eu espero que hoje, né, meu desejo, minha intuição hoje é que vocês se abram realmente para encarar o seu sistema de crenças e deixá-lo ir embora, deixe-o morrer. E deixe que outro nasça, um outro que te leve mais avante, que te leve mais adiante. Então esse é o pensamento de hoje, a nossa aula. Dormindo com o inimigo, o ego. É complicado a gente falar que o ego é nosso inimigo, porque ele tem a sua função, a sua finalidade, né? Ele peca pelo excesso de zelo. Mas ele acaba sendo nosso protetor e algoz, né? Então, nosso inimigo, né, nosso algoz acaba sendo o ego, que nos aprisiona, nos segura em sistema de crenças que não fazem sentido. Muitas das vezes a gente desperta e consegue dar um passo à frente, e o ego continua querendo manter o sistema antigo. E como eu disse na aula anterior, na aula passada, quantas e quantas pessoas, né, adultos, vivem suas emoções como se fossem crianças,
vivem seus sentimentos, vivem seus medos, ainda como se estivessem, né, vivendo ainda na casa dos pais, esperando que alguém os salve. Isso é o ego que nos faz, né, que faz com que nos comportemos assim. E nós dormimos, né, nós estamos literalmente 24 horas com isso e precisamos aprender a lidar com essa situação. Né? O que o ego faz? Ele guarda e mantém o nosso sistema de crenças. Ele é o guardião, né, literalmente, do nosso sistema de crenças, e por isso é tão difícil, ou pelo menos aparentemente difícil, mudar os nossos sistemas de crenças. E é difícil a gente acreditar, né, diante de uma vida de muita dificuldade, de uma vida de muitos medos, de uma vida de muitas limitações, acreditar que você pode viver diferente. Às vezes a gente acredita, mas os nossos sentimentos mantêm o sistema vivo. E às vezes você pensa positivo, às vezes você começa a ter atitudes de positividade, mas seus sentimentos ainda estão totalmente sob domínio do ego. E as suas crenças permanecem ali intactas, independente do que você vem fazendo para modificá-las. O ego, ele cuida das nossas necessidades básicas, a sede, fome, necessidades fisiológicas. A função dele é essa. Se o ego fosse completamente eliminado, ninguém andaria com roupa, ninguém faria suas necessidades fisiológicas no lugar certo, no banheiro. A gente faria em qualquer lugar, porque você perde totalmente essa percepção do que é certo, do que é errado. E nós precisamos, sim, do ego, em algum nível. O que a gente não pode é permitir que ele nos domine. Ele não pode fazer isso. Quer dizer, nós não podemos permitir que ele faça isso. Isso realmente precisa mudar. Ele guarda os nossos pensamentos e emoções condicionados. Na verdade, todas as nossas emoções são números, né, são várias. O ego, ele classifica algumas, principalmente aquelas que são vinculadas ao medo, e as questões de sobrevivência, né? O medo tem muito a ver com sobrevivência, e ele armazena muito as emoções, né, encaixotadas mesmo nesse padrão do medo, né? Ansiedade, medo de perder o controle, pânico, e várias outras emoções. Né? Ele nos armazena, ele nos condiciona isso. E a gente vai observar muitas das nossas emoções, elas acabam sendo sempre um desdobramento de uma emoção principal. Né? O medo que gera uma sensação de não ter controle de algo, isso vai gerando mais medo. Medo por não ter controle de uma situação que gera ansiedade. E por aí vai, né? O medo de não ser bom o suficiente, ou o medo de que alguém que você acha que é melhor ou superior a você possa subjugar ou suprimir o seu trabalho, por exemplo. Quer dizer, aí é a inveja. Então você vai identificando assim, sentimentos que foram condicionados pelo ego, que estão condicionados principalmente a uma emoção especial. E isso precisa ser realmente desfeito, dissolvido. Você precisa ter esse sistema a descoberto, porque mesmo que você trabalhe no nível mental, se suas emoções não sofrerem essa mudança, não sofrerem essa alteração ou essa descoberta, dificilmente você conseguirá fazer a mudança, né? Dificilmente você sairá desse padrão de comportamento e mudanças na sua vida verdadeiramente. Mudanças substanciais, né? O ego, ele rege os 5 sentidos e por isso ele só acredita e aceita o que vem desse canal de percepção. Quer dizer, ele está restrito ao canal de percepção dos 5 sentidos. E nós temos muito mais sentidos, nós temos muito mais possibilidades que os 5 sentidos não nos permitem. Os 5 sentidos apenas nos limitam. Existe aí a intuição, existe a percepção expandida, e tem uma série de coisas, né, que a gente que hoje a física quântica apresenta certas informações a esse respeito muito claramente.
As possibilidades informativas que vão além dos 5 sentidos são inúmeras. E o ego, ele te mantém ali bonitinho nos 5 sentidos. E nós temos que transcender essa possibilidade dos 5 sentidos, expandir a nossa percepção. O fato de estar preso nos 5 sentidos, né, acaba gerando uma insegurança muito grande, porque se ele só acredita no que vê, no que toca, no que cheira, no que degusta, ele acaba se agarrando a emoções, né, que ele classifica. Né, se você está, isso que você está sentindo é medo. Então, aí ali ele já te aprisiona num verdadeiro labirinto, né, de situações que não aconteceriam, não estão acontecendo, mas, no entanto, o ego faz você acreditar que sim, porque é um condicionamento. Desencadeia, né, ele dispara uma onda mesmo de sentimentos e pensamentos estranhos, né? Tudo por conta do condicionamento que ele exerce sobre você. O ego é o grande mantenedor de todos os nossos paradigmas, sejam eles positivos ou negativos. É o ego que mantém tudo isso. E isso realmente precisa ser mudado. E quando percebemos, nós estamos sob seu domínio. Todas essas situações, todos esses paradigmas, todos esses condicionamentos nos deixam presos realmente ao ego. E é necessário que nós tenhamos essa percepção. Você quer realmente se livrar de uma crença, não comece apenas pelo pensamento, vá em busca dos sentimentos que estão vinculados a isso. Tá? É uma boa trajetória. Existe uma parte de nós que nunca está sob os domínios do ego. Existe uma parte que observa a tudo. E essa parte é o todo, né? Na verdade, é a nossa consciência. Essa consciência una, como o Dr. Amito Goswami ensina muito bem. A consciência una está observando a tudo e a todos. Essa consciência, ela não se guia pelos 5 sentidos. Ela segue o sentido espiritual. Ela não resiste a absolutamente nada, porque toda a questão dos nossos paradigmas vem do campo da resistência. Quem é a resistência acaba sendo o ego, né? Essa consciência una, ela não conflita com absolutamente nada, porque ela observa e ela tudo vê como uma grande experimentação. Esta consciência una está sempre no campo da possibilidade infinita. Sempre nesse campo. Tudo para ela se torna, se transforma e retorna ao campo de possibilidades infinitas. Essa consciência una assiste a tudo sem interferir. Ela não interfere, ela apenas assiste. Ela sabe que tudo acaba sendo para o bem, ela sabe que tudo acaba sendo para o nosso desenvolvimento. E essa consciência una, ela está sempre em paz. A paz do eu, a paz profunda, a paz essencial. Ela é inabalável. A consciência é a realidade divina em nós. Isso é um fato. Então, se você quer transcender da égide do ego que lhe agarra, que lhe prende, expanda a sua percepção para se alinhar ou para encontrar dentro de si a consciência, ou pelo menos ver que ela está presente. Não digo nem encontrar, porque ela já está. Nós é que não vemos. É como se nós estivéssemos com um óculos extremamente escuro que bloqueia toda a luz. E esse óculos é o seu ego. Ele é o seu ego. Ele está bloqueando literalmente a luz, que se faz presente, a luz está presente. O que nós podemos fazer é transcender essa visão. Troca o óculos ou jogue-o fora. E você vai conseguir enxergar essa luz que se mantém presente em toda parte, em todos os lugares, porque é o todo dentro de você. Quanto mais desenvolvemos a consciência da consciência, quer dizer, essa percepção da consciência, mais empoderados vamos nos sentindo, mais livres e menos dominados pelo ego vamos nos percebendo.
Esse estado de consciência una, essa percepção da consciência una dentro de si, vai nos libertando dia após dia. Então você pode começar essa prática meditando de manhã, por alguns minutos. Como posso perceber a consciência una dentro de mim? Parar por alguns minutos, fazer essa pergunta e sentir a resposta é uma poderosa meditação na sua vida. Apenas busque a prática e você vai ver que tudo pode realmente mudar. Até onde o seu ego te trouxe? Talvez você esteja aqui pensando, nossa, tudo que eu fiz até agora, o ego que me trouxe, né? Todos os meus impedimentos, foi ele quem gerou e eu cheguei aqui. Né? Será que você está perto ou está longe daquilo que você acredita que pode chegar? Quais são os limites que você acredita que tem? Existe limite, gente, para você? Será que existe um limite real? Quem foi que disse que você não podia? Quem foi que disse que era muito difícil? Quem foi que disse que era perigoso? Quem foi que disse que poderia não dar certo? São frases típicas do ego. E muitas vezes o ego empresta a voz, né, de nossos parentes, de professores. Ele empresta a voz dessas pessoas para falar dentro de nós. Astuto, né? Ele acaba fazendo isso realmente. Mas ele te trouxe até aqui. E a pergunta que eu quero que você responda é essa. Será que você está perto ou você está longe de onde você acredita que pode chegar? Aonde você acredita que pode chegar? Se o ego te deixou longe, mude o seu sistema de crenças. Né? Entra para o campo do, sim, eu acredito que eu posso chegar lá, e eu vou chegar lá. Não importa o que eu aprendi, o que disseram para mim, o que essa voz dentro de mim fica falando. Essa voz fica falando na minha cabeça. De que é difícil, de que não dá, porque é perigoso. Não importa o que essa voz diz. Você simplesmente segue. Você simplesmente faz. Porque ao fazer, com uma intenção, né, clara, uma visão clara de onde você quer chegar, você sabe que algum resultado você vai ter. E eu te agradeço infinitamente por estar aqui comigo.